Os irmãos me perdoem que eu vou correndo aqui, mas o tempo é pouquinho. A gente não dá... está com 1 hora só para dar aula, né? Então vamos lá. Longanimidade. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então a longanimidade também, ou paciência, é um dos frutos do Espírito. No tópico 1, longanimidade, um fruto do Espírito. Tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvos por Cristo. Então veja, longanimidade ou paciência. Isso aqui é bem interessante, porque a capacidade que o homem tem de suportar o mal sem pecar. Amém? Acho que caiu aqui, amor. Só um minuto, a gente está com um probleminha técnico aqui. Ok? Amém? Então voltamos. Algum probleminha aconteceu aqui. Então, como eu estava dizendo, definição de paciência ou longanimidade, né? Então, o paciente ele tem a capacidade de suportar o sofrimento e resistir ao mal sem pecar. Isso é muito importante nós sabermos, né? Então vamos à definição lá. Significava entre os romanos capacidade de suportar, constância, servilismo, faculdade de resistir. Paciência também, ela tem a conotação que é a ação de sofrer. Então a paciência, ela não é algo passivo, ela é algo ativo. Então haja vista a definição que eu dei para vocês, ó. É a capacidade que o homem tem de suportar o sofrimento e resistir ao mal sem pecar. Essa é a paciência. Então o mal que lhe advém, né? E você resiste aquilo sem pecar, sem promover a iniquidade, sem transgredir a lei natural dos seres. Então isso é importante. Eu separei aqui um texto de um teólogo. Ele diz: o homem impaciente não tolera a dor, mas tampouco se liberta dela. Tudo o que ele faz é incorrer em um sofrimento ainda maior. Já o homem paciente prefere suportar o mal sem cometê-lo, em vez de cometê-lo sem suportá-lo. E assim sua paciência torna mais leve o que a impaciência tornaria mais pesado. Então veja, esta é um caráter de Cristo, né? A capacidade de suportar o mal sem pecar. Quantos hoje possuem essa virtude? Nesses tempos modernos e corridos nós. Precisamos, é um atributo da unidade da fé. Precisamos trabalhar este atributo, essa virtude da paciência. Em tempos que estamos passando, precisamos suportar o mal sem pecar. Isso é uma característica sine qua non dessa virtude. Né? Vamos ver aqui o subtópico 2. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, para ficar aqui de modo mais didático, eu separei 3 tópicos. Isto é importante para que saibamos que a ideia de paciência não comporta inatividade, passividade ou indiferença como se pensa, mas tem em si a ideia de suportar o sofrimento, mas de um modo ativo, através de ações e não somente da inação. A capacidade de suportar o mal sem pecar, mas através da ação e não da inação. Né? Então não é ficar ali, né, sendo consumido por aquele mal. Tá? Então essa palavra, sua etimologia, ela diz de algo que é ativo. Tá? A paciência ela é ativa e não passiva. Tá? Então nós temos o entendimento de que o paciente é aquele que se encosta e fica esperando. E não é isso a etimologia da palavra. Tá? Ele suporta o mal sem pecar na sua ação. Tá?
Então ele está tentando ordenar o que está desordenado. Paciência, então, segundo numa especificação técnica aqui, significa virtude que consiste em suportar os dissabores e infelicidades, capacidade de persistir numa atividade difícil, suportar dificuldades, constância, calma para esperar o que tarda. Então vejam, também não é fraqueza, né? Vejam só, elementos de uma virtude do Cristo, né? Que dá força ao homem. É uma força espiritual, né? São virtudes espirituais dadas ao homem: mansidão, longanimidade e a humildade, tá? Então não se diz de fraqueza. Nada que se assemelhe ao Cristo pode ser comparado com fraqueza. Se fizermos isso, discorreremos em grave erro, tá? Então vamos lá. A paciência, ela produz experiência, né? Temos um texto aqui. Então, o amadurecimento no trato do homem consigo mesmo, conforme eu comecei a aula, com o próximo e com Deus. Vamos ver Romanos capítulo 5, versos 3 e 6. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, na definição que eu dei, a capacidade de suportar o mal sem pecar. Então, a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paciência até que os pés caminhem na mesma direção. Anotei aqui. Por quê? Então vejam, Cristo diz na última passagem aqui: estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, né? Então a paciência em si, né? Ele espera, né, a plenitude do tempo para aqueles que estão promovendo o mal sejam reconciliados, né? Por quê? No sentido mais vulgar, podia ter abandonado tudo. Esses aí não vai dar, né? Mas não, suporta todo o mal em prol do próximo, né? Então essa é uma característica do amor, né? Então você se esvaziar do seu ego, às vezes deixar, né, coisas interessantes para você, para o bem espiritual do próximo. Então nós estamos falando de um organismo vivo e espiritual, né? O bem espiritual do próximo, tá? Então às vezes você queria estar em algum lugar, mas pelo bem espiritual do próximo, você deixa de ir para aquele lugar, tá? Ou deixa de fazer algo, né? Então você está imitando o caráter de Cristo, tá? Então é por isso, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então essa unidade que eu marquei aqui, até que os pés caminhem na mesma direção, porque então é um organismo vivo, espiritual, né? Todos agregados num corpo, no qual o cabeça é Cristo. Mas pense se cada pé fosse numa direção, né? Promover desordem, né? Por isso, cada um de nós precisamos ser humilde, manso e longânimo, né? Aguardando até que os pés entendam a missão da cabeça e caminhem na mesma direção, tá? É esse o sentido aqui basilar da lição, tá, irmãos? Então vamos lá para a gente finalizar. O perdão como premissa do amor. Então nesse contexto eu separei aqui, esse tipo de amor exige que o cristão coloque o bem espiritual do outro acima dos seus próprios desejos. Então veja, o bem espiritual do próximo acima dos seus desejos. E também, a despeito de ser tratado de maneira indelicada e desagradável ou com hostilidade. Então, para a gente fechar a nossa aula aqui, que o subtópico diz, o perdão como premissa do amor. Eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 7. Quem puder me acompanhar. Então diz, o amor é sofredor e é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Então, vendo o conceito do amor aqui dado por Paulo, todas as características do fruto do Espírito, conseguiram perceber? Então, ele aguarda, né? Todas as características estão aqui na expressão do amor. Então, para a gente fechar, irmãos, Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, somente assim conseguiremos ser o imitador de nosso Senhor Jesus Cristo, através das virtudes, os atributos da unidade e o fruto do Espírito. Então, que Deus continue abençoando os irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.